Olá, amigos da LS Educação, eu sou José Gaspar e este é o Como Ganhar Dinheiro na Bolsa de Valores. O vídeo de hoje é sobre embarcações. Barcos. Que tipo de barco eu vou escolher para navegar na Bolsa de Valores? Embarcação no sentido de estratégia, né? Que estratégia você vai escolher? Então, exatamente como um barco, você tem uma série de tipos e modelos para escolher, né? Se você for navegar, você pode pegar um caiaque, você pode pegar um veleiro, você pode pegar um iate, você pode pegar um transatlântico, você pode pegar uma caravela. Cada uma dessas embarcações vai ter características, vai ter vantagens, vai ter desvantagens, né? E você vai ter que escolher uma. Qual você vai escolher? Primeira pergunta. E segunda, quando o cenário mudar, convém você mudar de embarcação? Então, por exemplo, você escolhe um veleiro, aí entra uma tempestade e você troca por um transatlântico. Aí começa iceberg no meio do caminho, você troca por um caiaque que vai cortando ali pelo meio do gelo, né? Ou por um navio quebra-gelo, aqueles navios, né? Então, a ideia é o seguinte: muitos traders, principalmente iniciantes, eles têm a noção, a ideia de que existe o melhor barco para você navegar, que existe o melhor método, um barco que seja inafundável, né, que funcione em todo tipo de cenário. Então é um barco bom no rio, no oceano, no mar aberto, em qualquer cenário ele funciona, né? É bom quando tem tempestade, é bom quando não tem tempestade. Não existe isso, pessoal. Infelizmente não existe o santo graal dos métodos, né? Pelo menos ninguém encontrou até agora um método infalível 100% do tempo. Então, o que acontece? No final das contas, você tem que acabar escolhendo um barco ou escolhendo um método, uma estratégia que seja razoavelmente bom, que seja bom o suficiente, que te proteja das principais tempestades, tá? Que não afunde o tempo todo, né? Que dê para você navegar, que dê para você ter lucro, mas que não seja perfeito, porque esse barco não existe, esse método perfeito não existe. Então você vai tomar alguns prejuízos com esse teu método, né? É como se o barco fosse enfrentar algumas situações complicadas ao longo da navegação, e você tem que aceitar isso, faz parte do processo. O que acontece é que muitos traders acabam pegando um método baseado num setup, por exemplo, e aperfeiçoando esse setup ao limite máximo. Então, assim, é o overfitting que a gente chama, né? Fazendo com que aquele método, aquele setup funcione perfeitamente no passado. Ele dá lucro, ele quase não dá prejuízo, ele tem um nível de acerto altíssimo, ele tem um lucro altíssimo. E aí o que acontece? Ele realmente consegue, mexendo nos parâmetros do método, fazer com que esse método funcione perfeitamente no passado. Acontece que o cenário na Bolsa de Valores, ele está o tempo todo mudando. Ele se altera. Uma ação que estava em tendência de alta, de repente, ela entra de lado. Ela fica de lado durante bastante tempo. E aí aquele método que funcionava lindamente para você na tendência e que funcionou perfeitamente naquela ação, deixa de funcionar, porque agora a ação está de lado. E aí o que você faz? Muitos traders acabam reestruturando totalmente o método para que agora ele funcione na tendência de lado, e aí quando ele consegue reestruturar o método, ou seja, ele está mudando de barco, né? Quando ele consegue reestruturar o método, que agora ele funciona naquele período que veio de lado, o cenário muda de novo. E agora entra em tendência de baixa e o método dele para de funcionar de novo, né? Então isso é uma coisa que acontece muito, você fazer esse ajuste tão perfeito do teu método, do teu barco, que ele só funciona naquele cenário. Se você mudar um pouquinho, ele já afunda, ele já não funciona mais, né? Então isso não é ideal. O ideal é você ter um barco que seja robusto o suficiente, ele não é perfeito,
mas ele funciona mais ou menos bem em tendência de alta, mais ou menos bem em tendência de lado, mais ou menos bem em tendência de baixa. Ele te protege de cisnes negros, coisas que, eventos imprevisíveis que impactam demais, ele consegue te tirar do mercado, ele fala assim, não opera. Muitos métodos fazem isso, tá? Quando acontece um evento muito radical que mexe muito no mercado, ele te tira do mercado rapidamente. Vários métodos são assim. Então, só que ele te dá prejuízo de vez em quando. Faz parte das operações na bolsa você ter alguns prejuízos. Então, o ideal é você não buscar a perfeição, buscar o resultado lucrativo no final das contas, né? É como se fosse um jogo de basquete mesmo. Você vai ganhar, mas você vai levar cestas também, né? E você tem que aceitar esses prejuízos quando eles acontecerem. Então o ideal é isso, é encontrar um veleiro, ajustar sim as velas, né? Quando você escolheu o veleiro, você escolheu o barco, você decidiu que você vai usar aquele método e tal. Só que muitas vezes o cenário muda, você ajusta um pouquinho as velas para continuar navegando. Mas isso não significa mudar o método ou modificar completamente o método. Significa um pequeno ajuste, um leve ajuste, né? E não um ajuste tão grande ou uma mudança de barco, né? Então, o IFR é um método que eu apresento aqui para vocês já há bastante tempo, é um método que tem essa robustez, tá? Existem outros métodos que possuem robustez também, mas o IFR é um deles, né? Então ele não é perfeito, ele tem os seus defeitos, vamos dizer assim, muitas vezes ele acaba te dando prejuízo, mas ele acaba funcionando na maioria dos cenários, é um pau para toda obra. Tá? Ele funciona bem na maioria dos cenários, né? Então, basicamente é isso. Mesmo se você tiver um outro método e o cenário mudar e esse método começar a te gerar prejuízo, não desista do método muito rápido, tá? Porque muitas vezes é só um momento de correção que está acontecendo no mercado e o método vai voltar a funcionar. E quando você sai, são os drawdowns, né, do teu capital. E se você sai, se você desiste daquele método, quando o mercado voltar a ser o que era bom para o teu método, você já vai estar em outro, que talvez não seja bom para ele, né? Então, o mais importante é, se você quiser consistência na Bolsa de Valores, você tem que ser consistente na aplicação do seu método, tá certo? Basicamente é isso por esse vídeo, um abraço e até a próxima.